Provérbios de Salomão, capítulo 1. Começamos hoje nossa viagem por Provérbios. A maioria deles, contidos nesse livro, são de autoria de Salomão, porém veremos que também há outros autores. Esse primeiro capítulo é uma introdução do livro, onde Salomão se apresenta como filho de Davi e rei de Israel. É claro que eu não tenho a pretensão de fechar qualquer assunto ou de conseguir falar sobre tudo que está em cada um dos capítulos. Eu pretendo então compartilhar experiências minhas com cada um dos capítulos e desejo que elas aguçem em você o desejo e a sede de querer conhecer mais a palavra de Deus e ser levado pelo Espírito Santo a ter as suas próprias experiências com Ele e com a sua maravilhosa palavra. Nessa introdução, Salomão diz qual é o objetivo dos provérbios. E são escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto, a fim de que não sejamos levados por qualquer influência externa que queira nos manipular ou convencer, e para que os jovens cresçam em discernimento, conhecimento e bom senso. Salomão começa dizendo qual é o alicerce da sabedoria, o que é mais importante que ela e deve vir primeiro para que ela seja alcançada. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Quando alguém perde o respeito por Deus, a reverência àquele que é soberano, criador de tudo. O curso natural da vida é o egoísmo, o desrespeito pela vida do outro e também pela sua própria vida. E isso certamente é um prato cheio para Satanás. Não há nada aqui mais importante do que aplicar-se em conhecer a Deus. Ele é a fonte de toda a ciência, de todo o poder e sabedoria. Ele é o autor da vida e, como tal, conhece o homem mais profundamente do que o próprio homem. Seria muita arrogância achar que sabemos mais do que Deus. O que ele diz, então, é: seja humilde para reconhecer isso e para se colocar diante de Deus com um coração ensinável por toda a sua vida, porque Ele tem sempre mais para nos ensinar. Deus não tem nenhum problema com os questionamentos que surgem no nosso coração. Não tenha medo de buscar nele suas respostas e não cometa o erro de acreditar que qualquer outra fonte possa ser mais segura, íntegra e verdadeira do que o Senhor e a sua palavra. Jesus nos deixou o seu Santo Espírito para que, entre tantas outras coisas fundamentais da nossa vida, Ele nos ensine todas as coisas. Não desista de aprender, de entender, de buscar, porque à luz da palavra, Ele iluminará os olhos do seu entendimento e te fará compreender o que você precisa. Em Tiago 1,5 diz: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. E em João 14,26 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus disse isso. Deus nunca quis que fôssemos um povo ignorante, manipulável e facilmente influenciável. Deixou para nós na Bíblia um manual maravilhoso para a vida, e o livro de Provérbios é repleto de conselhos práticos para as questões que enfrentamos na vida, no nosso dia a dia. Muitos no mundo moderno têm conhecimento de muitas coisas. O acesso à informação é extremamente fácil e rápido, porém, ter sabedoria é diferente de ter conhecimento. Outra lição fundamental que Salomão dá aos jovens é: ouça e honre seus pais. É cada vez mais comum vermos filhos que desonram seus pais, desprezando seus conselhos e instruções. A juventude nos dá a sensação de que sabemos muito e a arrogância é algo que precisa ser encarado. Por isso, manter um coração humilde e temente ao Senhor é fundamental para que entendamos que é coerente e também uma sábia escolha considerar os conselhos de alguém que vive há mais tempo que nós e que por isso já passou pelo estágio de vida que eu estou passando agora. É claro que há aqueles que, mesmo com idade avançada, não possuem bons conselhos e a sabedoria que condiz com os princípios e valores que o temor do Senhor nos dá. Por isso, com respeito e humildade, ouvimos
e examinamos todas as coisas e ficamos com o que é bom, como diz em 1 Tessalonicenses 5:21. Assim, entramos no outro ponto abordado por Salomão, a ganância. O que é que não nos deixa nos entregarmos a ela, senão o temor de Deus? Por ganância, pessoas passam por cima de outras, ferem, destroem reputações, carreiras, famílias, buscam atalhos perigosos visando um resultado mágico que é tão mentiroso e arruína a vida. O fim de quem dá vazão à ganância não será bom, ainda que ele pareça estar se dando melhor do que os que procuram viver retamente em tudo o que fazem. Não há quem possa se esconder do Deus justo. É possível enganar pessoas e até a si mesmo, mas há consequências para tudo, e as desse tipo de vida são cruéis. A Bíblia não é contra a prosperidade financeira dos servos de Deus, e o possuir dinheiro não é problema em si, mas ser possuído por ele e se tornar servo dele é sem dúvida um grande problema. Como diz em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Que nessa jornada por Provérbios possamos nos avaliar e pedir a ajuda e avaliação de Deus sobre nós, para sermos ajustados onde precisamos e para aprendermos a ter em Deus a graça de viver contente em todos os momentos da vida, porque a nossa confiança está no Deus provedor e supridor a quem servimos. Que o recurso nas nossas mãos seja uma bênção para nós e também sirva para abençoar a outras pessoas e para expandir o reino de Deus aqui. O último pilar, mas não menos importante dessa introdução de Salomão é: ouça e acolha a sabedoria. Falaremos muito sobre ela nos próximos capítulos. Ela tem clamado a plenos pulmões e muitos, infelizmente, têm amado a tolice, o viver na ignorância. Há também muitos escolhendo zombar de tudo e escarnecem do que é sério. E há os que vivem de maneira insensata e louca, e não são poucas as vezes que resolvem colocar a culpa em Deus, como resultado dessa loucura que escolheram para a vida. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus que tanto precisamos, a palavra de vida, o maravilhoso conselheiro. Jamais o rejeite. Todos quantos o recebem são chamados filhos de Deus, porque creem no seu nome e creem que a verdade é o que ele diz. Abra o seu coração para acolher sua sabedoria, para ser ensinado, exortado, edificado, corrigido e muitíssimo abençoado.